Olá pessoas, meu nome é Gustavo Calau e eu tô aqui nessa jornada do DevNet aqui da Cisco. Então bora aqui, a gente tá no episódio 3. Então nesse episódio 3, na verdade eu tô na aula 2 do módulo 2. Eles colocaram aqui o nome dessa aula APIs are everywhere. API tá em todo lugar, então vamos entender o que é uma API aqui. Essa aula aqui ela é bem rapidinha, ela tem 13 minutos aqui no curso da Cisco e ela não tem nenhuma prática, então o local setup aqui não precisa de nada. Então é só olhar os slides aqui, eu já vi a aula, como sempre eu achei legal. Então aqui nesses slides eles explicam o que é uma API. Então se você não sabe o que é uma API, eu tenho uma vaga ideia, eles vão explicar aqui de uma forma simples. Então aqui já começa aqui no slide... Aqui, ó, o que eles vão cobrir nessa aula. O que é uma API? A API não é assustadora, você pode começar a utilizar e os tipos de API que existem, né? Lembrando que isso aqui é conteúdo das novas certificações da Cisco também, então mesmo que você não vá para a carreira DevNet, que é a carreira nova aí das certificações Cisco, é bom você dar uma olhada nesse curso aqui, ajuda bastante para quem quer tirar o CCNA, CCNP e até mesmo o CCIE novo. Então a API aqui é uma forma de dois pedaços de software, ou duas peças de software, conversar uma com a outra. Então é uma interface que dois códigos, dois softwares, duas aplicações vão utilizar para conversar um com o outro. E ele coloca essa fotinho aqui, que por um longo período humanos foram os únicos utilizadores de software, né? Que você acessa um software aí, você está usando o sistema operacional, eu estou usando aqui o Ubuntu, estou usando aqui um navegador. Então eu aqui como ser humano estou tendo acesso a essa interface gráfica aqui que o software me proporciona e eu estou interagindo com o software, né? A gente faz aqui uma pergunta ou faz alguma requisição e interage com o software através de uma user interface, de uma UI. Então a gente tem uma interface de usuário que a gente interage com ela e a gente consegue ter acesso ali ao software, né? Ter a resposta do software através dessa interface de usuário. Só que agora, né, existem outros usuários de software que são software utilizando software também. Então como assim? Então ele dá um exemplo aqui que API é a interface de usuário para software. Um outro exemplo que ele dá aqui são formas, né, de você setar requerimentos que governarão como as aplicações podem conversar entre elas. Então a gente vai ter uma aplicação conversando com outra. Então é uma forma de você abstrair ali os detalhes do código ali e dar formatos ali, interfaces mesmo de conexão para um software conversar com outro. Ele dá esse exemplo dessa outlet aqui, dessa tomada, né? Então isso aqui é como se fosse uma API para a gente. Para a gente acessar o sistema elétrico da nossa casa, a gente utiliza uma tomada que ela é regulamentada por algum órgão específico, então ele vai te entregar para a gente 110 volts aqui, 60 Hz, tem especificações lá. Se não tivesse essa API aqui para a gente encaixar os nossos equipamentos elétricos, a gente teria que passar um cabo até não sei onde, fazer a ligação elétrica. A gente não precisa de nada disso, a gente esconde os detalhes dessas instalações elétricas e simplesmente tem ali um ponto de conexão. A ideia da API é justamente essa. Então ele dá um outro exemplo aqui, ó. Cada pecinha aqui encaixa com o seu parafuso aqui, né? A ideia aqui também das APIs. E ele fala aqui também uma outra analogia, é um contrato que foi provido de uma peça de software de um computador para o outro. E você tem que seguir esse contrato. Então um exemplo que ele dá aqui é desse Yelp. Eu vou tirar esse Yelp aqui porque ele não é muito utilizado aqui no Brasil. Vamos colocar aqui, por exemplo, o Uber. Ou, sei lá, o 99 Táxi, 99 e essas aplicações que utilizam mapas, né? Vamos supor que a 99 ela é uma empresa que ela tá ali para fazer a interface entre motoristas e pessoas, né? E clientes que precisam de acessar esse serviço de transporte. Então, ela não é uma empresa de mapa. E a gente tem o Google Maps, que é uma ferramenta de mapa que simplesmente... acho que é a mais utilizada aí no mundo, né? O Google Maps. Por que o 99, por exemplo, não utiliza os mapas do próprio Google Maps? E é isso que ele faz, né? Mas como é que ele acessa as informações que estão no outro software? Ele faz a requisição para o Google Maps. O Google Maps tem lá as saídas, né? Via API. Tem toda a forma que você vai pedir, esse contrato de como você vai pedir essas informações de localização, por exemplo, elas são padronizadas por uma API. E você acessa, você faz solicitações nessas API e a API te devolve também essas requisições no formato que foi pré-acordado ali, né, que foi desenvolvido ali pelo Google, e o seu software lê esse pedaço de código e coloca informação ali no 99. Então aquele mapa que é gerado ali no 99, por exemplo, pode ser que ele seja do Google Maps, né? Ele solicita informações lá de mapa para o Google Maps através das APIs que o Google Maps disponibiliza e o usuário, né, vê ali o mapinha ali, né, onde ele está ali no aplicativo do 99. Então, se você tem um software conversando com o outro, né, pedindo serviço para o outro, né, então para isso a gente utiliza as APIs. E por que a gente utilizaria a API em rede, né? Lembra que quando você dá um show interface lá no roteador ou no switch, ele te dá ali um formato de texto
padronizado para o usuário, né, que você consegue entender, mas o computador não consegue entender aquilo. Então, se o seu roteador ali já tem APIs definidas, né, você consegue pedir isso através de software e ele já te dá aquilo no formato, por exemplo, naqueles formatos que a gente viu nas primeiras aulas lá em YAML, XML e JSON, por exemplo. Então, ele já pode te devolver o dado estruturado e não o dado não estruturado ali que sua aplicação não vai entender. Então, é para isso que existem as APIs aí no mundo de rede, né? Você vai ter dados, extrair dados de forma... Vai ter uma aplicação que você vai desenvolver, por exemplo, que vai puxar informações dos dispositivos de rede e o dispositivo de rede vai te devolver aquilo já de forma estruturada que o seu código consiga entender. E quais são esses códigos, né? Aqueles códigos que a gente viu nas últimas aulas, o JSON, o YAML ou XML, por exemplo. E ele fala aqui que a gente utiliza CLI, né? Aí tem uns outros tipos que podem ser considerados aqui APIs que a gente utiliza no dia a dia em rede, mas a gente não chama de API, né? Por exemplo, o SNMP. O SNMP é um software que tem um Network Managed System, né, que monitora a sua rede basicamente e vai lá, através do SNMP, consegue buscar informações de interface, por exemplo, mas ele não está dando, por exemplo, um show interface. É como se fosse uma API, né, mas na verdade ele está usando o protocolo SNMP aqui para buscar essas informações. E aí as APIs que ele dá de exemplo aqui, ele tem o Simple Object Access Protocol, que é o SOAP aqui da Microsoft, e ele fala o ponto bom de usar SOAP e o ponto fraco, o ponto positivo de usar o SOAP, que é bem consolidado, só que ele é considerado, ponto fraco, ele é considerado complexo. E aí ele entra aqui que eu creio que mais os fabricantes estão utilizando, que são as aplicações, as APIs do tipo REST, que é o Representational State Transfer, que basicamente utiliza o HTTP, né? Ele é um outro uso, uma outra forma de usar HTTP. Ele é um framework, então você consegue como ele é baseado aqui no HTTP, você consegue usar as mensagens GET, POST, PUT, DELETE. É popular e ele é mais simples, né? E confiável aqui do que o próprio SOAP. Então ele é mais popular e acredito eu, pelo que ele deixa entender aqui na aula, que é o mais utilizado hoje em dia. Aí aqui a gente tem, aí depois vai ter uma aula só que ele vai falar sobre as APIs aqui do tipo REST, o que é um GET, o que é um POST, o que é um PUT, o que é um DELETE, as mensagens. Tem XML RPC e JSON RPC. RPC é o Remote Procedure Call, quando você quer executar um código dentro do software que não é seu, né, do software remoto lá, de onde você está solicitando alguma coisa. E ele tem um outro exemplo aqui do NetConf, que é o Network Configuration Protocol, que foi desenhado, né, para substituir o SNMP. Ele pode utilizar SH, XML. No transporte aqui utiliza Yang, pode utilizar Yang também. Ele dá umas... Aí tem o NetConf, tem o RESTconf, que utiliza XML e JSON. E todos esses caras aqui ele vai falar mais nas próximas aulas, né? Mas saber o que é uma API. Enfim, bem pincelando basicamente aqui o que é uma API, só dando uns exemplos básicos aqui. E nas próximas aulas, pelo que eu estou vendo aqui, essa próxima aula que eu já até vi, ela é uma aula maiorzinha, vai ter alguns exemplos aqui de a gente usar algumas APIs em REST aqui, mas nessa é bem basicona aí. E é isso, galera. Daqui a pouco a gente dá uma evoluída maior aqui, mas essa aula foi só isso mesmo. Se você achou esse vídeo relevante de alguma forma, vai dar like e compartilha assim no canal. E até a próxima. E vai fazendo o curso aí, galera. Legal, apesar de estar em inglês lá, às vezes baixando os slides também você consegue acompanhar melhor, mesmo que você não entenda muito o inglês ali. Até mais, pessoal!